Abono salarial, seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença e seguro-defeso. 5 benefícios do trabalhador brasileiro devem mudar. O governo mexeu nas regras por meio de medidas provisórias que estão no Congresso. E a polêmica já está instalada. As mudanças nos direitos trabalhistas e previdenciários são tema do Repórter Senado de hoje. Medidas impopulares na visão dos trabalhadores. Foi a promessa da presidente que não mexia nos direitos previdenciários e direitos trabalhistas. Seria discutido com a Assembleia, caso que não ocorreu. Nem no momento que a nossa economia mostra sinais de fraqueza, aumento de desemprego, e essas medidas vão atingir, nesse momento, principalmente os menos favorecidos, os trabalhadores que vão perder emprego. Mas necessárias, segundo o governo. Uma estimativa preliminar é que todas as medidas, em conjunto, gerem uma redução de despesa de cerca de 18 bilhões de reais por ano. A Previdência precisa disso. O envelhecimento da população vai se tornar uma preocupação muito grande para a Previdência. No dia 30 de dezembro, o governo publicou 2 medidas provisórias que alteram 5 direitos sociais: seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença, seguro-defeso e abono salarial. As mudanças não afetam os benefícios que já estão sendo pagos. O governo fala muito em corrigir excessos e distorções, mas o que a gente percebeu foi que no ano passado a gente teve uma deterioração da situação fiscal do país, a gente teve déficit primário pela primeira vez, a gente corre risco real de ter a nota de crédito do Brasil rebaixada nesse ano de 2015. Não foi necessariamente uma surpresa. O governo havia já sinalizado e já havia uma discussão interna sobre essas medidas que foram colocadas. No caso do abono salarial, também chamado de PIS/PASEP, o valor pago é de 1 salário mínimo. Tem direito quem recebe no máximo 2 salários mínimos por mês. Até o ano passado, bastava trabalhar 30 dias no ano para o empregado ter acesso ao benefício. Agora ele terá que trabalhar pelo menos 6 meses por ano. E o valor pago passa a ser proporcional ao período trabalhado, assim como ocorre com o 13º salário. Quando o atual abono foi criado em 1990, o valor real do salário mínimo era muito baixo e não havia o Bolsa Família. Eles têm um salário mínimo que cresceu 74% nesse período e tem o Bolsa Família que protege 15 milhões de famílias. Em 2013, 45 milhões de brasileiros receberam o abono. A partir da mudança, os beneficiários caem para 26 milhões, segundo a estimativa do DIEESE. Muitos vão sentir na pele e no bolso essa diferença, se vai ser um impacto para a economia. Vai onerar o trabalhador. Às vezes ele vai trabalhar 5 meses no ano e não vai ter direito a receber o abono. O abono salarial, ele beneficia quem? É quem ganha até 2 salários mínimos. Alterar o prazo e ainda que receba proporcionalmente no longo dos últimos 12 meses é um radicalismo desnecessário que vai tirar daquele que mais precisa. Os sindicalistas esperam derrubar no Congresso a mudança no abono salarial e nos outros benefícios sociais. É que as medidas provisórias têm que passar pela análise dos parlamentares para virar lei. A medida 664 e 665 não tem negociação, ela tem que ser retirada para nós podermos avançar em outros pontos. Não há retirada de direitos, há modificação nas regras de acesso a esses direitos para que a Previdência Social tenha uma sustentabilidade, uma previsibilidade de caixa no futuro para continuar pagando os benefícios. A tendência é que o governo aprove, ainda que tenha que fazer algumas concessões. O artigo 62 da Constituição fala que tem que ter a relevância e a urgência para que se faça a medida provisória, o que não ocorre nesse caso. Que deveria ser discutido no Congresso através de uma lei ordinária. Como o governo está tendo que gerar um caixa extraordinário para fazer superávit primário, para restabelecer a credibilidade da política econômica, não se pode perder tempo. E você não pode precisar, num projeto de lei, quando que eventualmente ele será de fato aprovado. Outro direito trabalhista que passa a ter regras de concessão mais rígidas é o seguro-desemprego.
O governo argumenta que o aumento do período mínimo de carteira assinada para receber o seguro vai reduzir as fraudes. Para sindicalistas, alterar essas regras por medida provisória é inconstitucional. Hoje, para receber o seguro-desemprego, é preciso trabalhar pelo menos 6 meses e ser demitido sem justa causa. Mas a partir de 1º de março, quem nunca recebeu seguro-desemprego terá que trabalhar pelo menos 1 ano e meio para ter direito. No segundo pedido, o empregado deverá ter 1 ano de trabalho e do 3º em diante, permanece a regra atual. Pelo menos 6 meses no emprego para ter acesso ao benefício, que neste ano vai variar de um salário mínimo a R$ 1.385. Nem sempre você gosta do trabalho. Aí agora você tem que esperar para você pedir. Eu tenho 1 ano de empresa e quero sair e não posso. Ninguém fica no seguro por acaso, né? As situações acontecem e essas pessoas elas precisam de apoio. O cara não vai poder ficar mudando de emprego toda hora, sabendo que tem o benefício do Estado. Pessoas estavam aproveitando por ser só 6 meses, trabalhando 6 meses e pedindo para ser demitido, para ser recontratado e ficar recebendo os 2 salários. Então, em relação a isso, eu achei muito certo. O número de parcelas pagas também vai mudar, como explica este advogado. Antes, todo mundo recebia 4 meses de seguro-desemprego. Agora, entre 3 e 5. A depender de algumas características específicas de cada caso. 12 milhões e meio de trabalhadores receberam o seguro-desemprego em 2013. O Diese estima que 38,5% deles não teriam direito ao benefício pela nova regra. O corte representa uma economia de quase 15 bilhões de reais para o governo e afeta principalmente os jovens. Eles são 74% dos trabalhadores que recebem seguro-desemprego. A ampla maioria dos trabalhadores não tem nenhuma alteração, porque eles já trabalham mais de 6 meses. Geralmente aquele jovem que começa no primeiro emprego, se você pegar fazer uma pesquisa dos dados do CAGED hoje, 45% desses jovens permanecem no emprego de 11 meses a 1 ano. Muitos jovens vão ficar às custas dos pais. Os sindicalistas vão questionar no Supremo Tribunal Federal as mudanças no seguro-desemprego por medida provisória. Enquanto isso, tentam negociar com o governo e com os parlamentares uma redução do prazo. Poderia até ser levado por 1 ano, seria uma medida mais popular. Muitas empresas também fecham as portas antes dos 2 anos e o trabalhador vai recorrer aonde? Eu acho que é um período muito longo para os trabalhadores que trabalham e que trabalham em serviços sazonais, os cortadores de cana, todos aqueles que trabalham por um tempo e depois ficam desempregados. O presidente da Confederação Nacional da Indústria concorda com as mudanças e defende o argumento do governo. Enquanto o desemprego caiu de 12% para 5%, o número de beneficiários do seguro subiu de 5 para quase 9 milhões entre 2003 e 2013. Eu acho que o governo está certo, porque um país que tem um desemprego de menos de 5%, 4%, não pode gastar 50 bilhões de reais com seguro-desemprego e abono salarial. Então tem alguma coisa errada. Ou nós temos um desemprego maior, ou tem fraude no sistema. E me parece que as principais distorções do seguro-desemprego são fraudes ocorridos no programa. Fraude, não sei se é necessário uma medida provisória para corrigir. Fraudes podem ser corrigidas administrativamente. A grande questão no Brasil é a grande rotatividade. Não dá para pegar 18 meses para ele ter direito a receber quando a rotatividade é altíssima. Eu acho que tem que reduzir o prazo um pouco, mas também nesse período que as pessoas estão recebendo esse benefício, acho que elas têm que ser qualificadas. Desempregado, Wanderson conta com o seguro enquanto procura trabalho. Eu não espero receber o seguro-desemprego, não. Sempre na primeira, só recebo uma só e já procuro já arrumar outro emprego já. Ele acha que o comportamento de alguns trabalhadores contribuiu para as mudanças no seguro-desemprego, caso de quem só trabalha para receber o benefício. Por causa daqueles lá que não gostam muito de trabalhar, que fica mais encostado, aí agora prejudicou o trabalhador mesmo. Daí vai ter que esperar mais tempo agora para receber o seguro-desemprego. Ou então até mesmo aquela que ficou desempregada, arranjou outro emprego e fica os 4 primeiros meses trabalhando, recebendo da empresa e recebendo seguro-desemprego. Além disso ser um crime, né,
é uma situação que lesa o Caixa da Previdência e prejudica a todos. Esse argumento das fraudes no seguro-desemprego, isso não justifica. A única explicação é que o governo quer reduzir o número de beneficiários dessa política pública, que é uma conquista dos trabalhadores. Se as mudanças que o governo quer fazer na pensão por morte forem aprovadas pelo Congresso, o Brasil deixará de ter uma das regras mais generosas do mundo para ter uma das mais rigorosas. Essa é a conclusão de um consultor legislativo do Senado. Você vai ver agora o que muda na concessão das pensões. Há 24 anos e com 3 filhos pequenos, João Pimenta perdeu a esposa e se tornou pensionista. Foi muito bem-vindo ter ficado com a renda dela, porque eu pude manter as mesmas despesas que a gente sempre tinha. Agora ele se preocupa com o futuro da nova companheira. Ela conta com a minha renda, assim como eu conto com a renda dela. A partir do momento que ela não puder contar com a minha renda ou com a metade da minha renda, é claro que vai prejudicar. O motivo dessa preocupação é a mudança nas regras para o recebimento da pensão por morte, que valem para os trabalhadores vinculados ao INSS e também para servidores públicos. Hoje, todos têm direito à pensão integral e vitalícia. A partir de 1º de março, o valor vai variar de acordo com o número de dependentes. Será entre 60% e 100% da média das contribuições do cônjuge falecido, mas nunca menor do que um salário mínimo. Hoje, 57,4% recebem salário mínimo no regime geral, os pensionistas. Portanto, não seriam atingidos pelas medidas. Esse é um ponto para mim que não pode mexer, a questão dos 100% da pensão, até porque, no meu entendimento, isso é totalmente inconstitucional. Além disso, só os beneficiários com mais de 44 anos vão receber a pensão para o resto da vida. Os mais jovens, conforme a idade, terão o benefício por um período que varia entre 3 e 15 anos. Perde o direito à pensão quem cometer crime doloso que leve o companheiro à morte. Para receber o benefício, também será preciso, no mínimo, 2 anos de contribuição e 2 anos de casamento ou união estável. Hoje, a nossa legislação, ela não prevê um prazo mínimo de contribuição para que as pessoas tenham acesso à pensão. Então, uma pessoa que não tem nenhuma contribuição à Previdência, com um recolhimento só no teto, consegue uma pensão de R$ 4.600 para o resto da vida. Não importa nem a idade que a pessoa tenha. Então, isso é uma medida de justiça para aqueles que contribuem mensalmente para a Previdência Social. Não dá para uma jovem, como existe inúmeros casos, e as denúncias estão aí, de fato eles provam, de 19, 20 anos, querer casar com um homem de 80 ou 90 para deixar a pensão eterna para alguém que deveria trabalhar e construir sua história, sua vida e adquirir o seu direito. A carência de 2 anos tem exceções. Este advogado explica. Quando o dependente ele é inválido, se tornou inválido entre o casamento e o óbito. Inválido por trabalho ou tem uma doença. Outra situação de isenção de carência é quando o segurado falece em virtude de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. João Pimenta, que é presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Brasília, diz que a instituição vai tomar providências contra as mudanças. Nós não temos esperança que ela vai ser derrubada pelo Congresso Nacional. Pelo contrário, vai ser aprovada. Por isso, nós vamos ingressar com uma ação judicial. As mudanças só valem para novas pensões. O governo espera que elas estimulem o retorno ao trabalho e adequem o Brasil a padrões internacionais. Um levantamento da Previdência feito em 132 países mostra que 78% deles possuem alguma regra de carência para conceder pensão por morte.
As regras de pensão por morte e também um pouco de seguro-desemprego são muito diferentes no Brasil do que as que existem no resto do mundo. Eu acho que isso pode indicar a insustentabilidade das regras que a gente tinha. Elas deixam de ser as mais generosas do mundo para estar entre as mais rígidas, com certeza. O senador Paulo Paim é autor de mais de 50 emendas às medidas provisórias que alteram os direitos sociais. Uma delas é para derrubar o fator previdenciário, proposta que já foi aprovada no Senado, mas ainda não foi votada pela Câmara, porque o fim do fator não tem o apoio do governo. A alternativa ao fator, que nós estamos construindo, Câmara e Senado, é a Fórmula 85-95. A mulher poderia se aposentar com 55 anos de idade e 30 de contribuição, porque soma idade e tempo de contribuição, dá 85. O homem com 60 de idade e 35 de contribuição se aposentaria com salário integral e não teria essa perda de 40% o homem e 50% a mulher. A medida provisória da pensão por morte também altera o auxílio reclusão pago a familiares de presos. Ela determina que só terá direito ao benefício quem tiver mais de 2 anos de casamento ou união estável. E veja a seguir, mudança no auxílio-doença desagrada os empregadores. O Repórter Senado volta em instantes. Até já!